Queridos, aqui é a professora Jéssica, tá? Professora de português. Vou estar explicando para vocês, tá bom? Sobre os verbos, ok? Vamos lá? O que é verbo? Verbo é a palavra que indica pessoa, número, tempo e modo de ações, estados e fenômenos naturais, ok? Resumidamente, verbo é a palavra que indica ação, estado e fenômenos naturais. Nós temos os verbos de ações aqui: corriam, apitou, brincaram. Temos os verbos de estado: eram, esteve e ficaram. Temos os verbos fenômenos naturais: choviam, ou entardecer, anoitecer, tá bom? Esses são os verbos de fenômenos naturais. Coloquei uns exemplos aqui para vocês. Os meninos brincaram de carrinhos. Brincaram é um verbo que indica ação. Fernando esteve doente. Esteve é o verbo que indica estado. Chovia muito hoje de manhã. É um verbo que indica fenômenos naturais, tá bom? Então, vamos lá. A estrutura dos verbos. O verbo é a palavra constituída basicamente de duas partes. Nós temos o radical e a terminação. O radical é a parte que contém a significação básica do verbo. Por exemplo, coloquei aí para vocês: apitou, o verbo apitar, certo? Tá aí o radical: pit, 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 primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Eu apitei, tu apistaste, ele apitou, nós apitamos, vós apitastes e eles apitaram. As terminações que contêm as indicações de pessoa, tempo e modo. Então, é pela terminação do verbo que eu vou saber em que pessoa que se encontra, em que tempo ele se encontra e o modo, tá bom? Para fornecer indicações, alterações do verbo, ocorrem nas terminações. Brincaremos. Brincaremos, em primeira pessoa do plural, do tempo futuro do modo indicativo. Corriam, eles ou elas. Terceira pessoa do plural do tempo passado do modo indicativo. Então, quer dizer, por causa do haremos e do iam, eu sei que o verbo se encontra em primeira pessoa do plural do tempo futuro, do modo indicativo, e terceira pessoa do plural do tempo passado, do modo indicativo. Há, no entanto, algumas formas de verbo cujas terminações não fazem indicação de pessoa, número, tempo e modo, que é o infinitivo pessoal. Termina sempre por R, que juntamente com a vogal que vem antes dele, a vogal temática, formam terminações infinitiva. Vejamos: cantar, vender, partir. Então, por causa disso, eu sei que são os verbos infinitivo pessoal. Então, conjugações verbais é o nome que se dá ao conjunto das diferentes formas que o verbo adquire pela variação de suas terminações. Na língua portuguesa, há 3 conjugações verbais. Essas conjugações são formadas de acordo com a vogal temática A, E, I, que aparece antes do R do infinitivo e com a qual forma as terminações em A, em E, em I. Observe. Primeira conjugação é terminada em A e a vogal temática A, eu tenho cantar, amar, sonhar. Segunda conjugação, os verbos terminados em E. Eu tenho a vogal temática E. Vender, chover, correr. Terceira conjugação dos verbos terminados em I. Vogal temática I. Partir, sorrir, abrir. Observaçãozinha. O verbo pôr e seus derivados como compor, repor, depor, propor e etc., pertence à segunda conjugação, em razão da forma antiga desse verbo, que era poer. Apesar da vogal temática E haver desaparecido do infinitivo, ela permanece em outras formas, quando a gente conjuga o verbo, tá bom? Que é o põe, pões e põe, etc. Flexões dos verbos. O verbo varia em pessoa, número, tempo e modo, e voz. As 4 primeiras indicações ocorrem por meio de 2 tipos de flexões, apenas uma que indica pessoa e número, que é a flexão de número pessoal, e a outra que indica modo e tempo, flexão de modo temporal.
A flexão de pessoa e número, o verbo varia em pessoa e número de acordo com as pessoas do discurso. Como as pessoas do discurso são representadas pelos pronomes pessoais, e essa flexão verbal costuma ser identificada por meio desses pronomes. Vejamos. Singular e plural, aqui no quadrado. Pessoas do discurso são os pronomes pessoais. Primeira, eu. Segunda, tu. E terceira, ele ou ela. E as formas verbais conjugadas dos verbos são: eu brinquei, tu brincaste, ele ou ela brincou. Do número, que é o plural, né, nós temos o quê? Primeira, nós brincamos. Segunda, vós brincastes. E terceira, pessoa, né, eles ou elas brincaram. Então, por causa disso, eu consigo identificar as formas verbais, número e pessoa. Ok? Flexão de tempo, modo. Os tempos naturais do verbo, o tempo verbal, indicam do momento em que ocorrem as ações, os fenômenos naturais e os estados que expressam pelo verbo. Ele é determinado pela relação que estabelece entre o momento em que a pessoa fala e a ocorrência do fato expresso pelo verbo. Os tempos naturais do verbo são 3. Nós temos presente, pretérito e futuro. O presente indica que no momento em que a pessoa fala, que é um fato expresso pelo verbo, ainda ocorre normalmente, que é um fato que ainda está acontecendo normalmente. Por exemplo, faço as minhas lições de casa à noite. Pretérito indica que no momento em que as pessoas falam, o fato expresso pelo verbo que já ocorreu, então quer dizer que já aconteceu. Fiz as minhas lições de casa à noite. E futuro indica o momento que as pessoas falam. É o expresso aqui pelo verbo ainda vai ocorrer, que ainda vai acontecer. Farei as minhas lições de casa à noite. Tá bom? Vamos lá. Modo do verbo. O modo verbal é a indicação das atitudes de quem fala em relação ao fato expresso pelo verbo. Nós temos indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo é quem indica certeza. Faço minhas lições de casa à noite. O verbo faço, tá me dando uma certeza do que eu faço as minhas lições de casa à noite. Já o subjuntivo é aquele que indica incerteza, dúvida e hipótese. Exemplo, talvez eu faça as minhas lições de casa à noite. Por causa do pronome, por causa do advérbio, talvez, esse talvez aí já está me dando uma hipótese ou uma dúvida que faça as minhas lições de casa à noite. O imperativo é aquele que indica ordem, pedido, súplica e conselho. E se você também preferir, faça suas lições de casa à noite. Então, quer dizer, dependendo pelo contexto, eu consigo observar o modo imperativo. Eu tenho que ler e verificar se ele está me dando uma ordem, ou está me dando um conselho, um pedido, uma súplica, né? Então, nesse caso aí, ele está dando um conselho. Modo indicativo, há tempos naturais que subdividem. Eu tenho presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. Okay? E futuro do presente. Modo subjuntivo, há 3 tempos: presente, pretérito, imperfeito e futuro. E o modo imperativo, há 2 tipos de imperativo. O imperativo negativo, não fale alto, é representado pelo não, tá bom? E o imperativo afirmativo é aquele que fale alto, é como se eu estivesse dando uma ordem. Locução verbal é uma forma representada por mais de um verbo. O último verbo da locução verbal é o verbo principal e aparece numa forma nominal, que pode ser infinitivo, gerúndio e particípio. Terei de estudar muito para fazer o curso que desejo. Terei é o verbo auxiliar e estudar é o verbo principal que está na forma infinitiva. Estou estudando muito para fazer o curso que desejo. Estou é o verbo auxiliar e estudando é o verbo principal do gerúndio. Tenho estudado muito para fazer o curso que deseja. Tenho é o verbo auxiliar e estudado é o verbo principal. Se vocês observarem, os verbos auxiliares eles estão conjugados, tá bom? E os principais, não, eles estão em infinitivo, gerúndio e particípio. Formas nominais. São aqueles cujas terminações apresentam flexões de pessoa e número.
nem tempo e nem modo. Então, quer dizer, eles não apresentam pessoa, número, nem tempo e modo, com exceção do infinitivo pessoal, que é algo que eu não vou estar explicando no momento, tá bom? Que possui indicação de pessoa e número, como são as três formas nominais. Quais são as três formas nominais? Infinitivo, gerúndio e particípio. Nós temos a primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Do infinitivo, nós temos cantar, vender, partir. Os gerúndios são os verbos terminados em ANDO, ENDO e INDO. Então, toda vez que vocês verem o verbo cantando, vendendo, partindo, são verbos que são formas nominais em gerúndios, certo? E participa é ado e ido. Então, na primeira conjugação, eu tenho cantado, vendido, partido, que é segunda e terceira conjugações. Classificação dos verbos. Os verbos classificam-se em regulares e irregulares, anômalos, definitivos, abundantes e auxiliares. No momento, nós vamos estar estudando apenas os regulares e irregulares. Verbos regulares não apresentam alterações no radical, que é o verbo cantar, vender e partir. Então, quer dizer, o radical não sofre alteração nem no radical e nem na sua terminação. Eu canto, eu cantei, eu cantarei. Eu vendo, eu vendi, eu venderei. Eu parto, eu parti, eu partirei. Já os verbos irregulares, eles sofrem alteração tanto na conjugação como nas suas terminações. Por exemplo, o verbo sentir, nós temos o radical, sente, e no verbo, na primeira pessoa do singular, eu sinto. Então, ele sofreu uma alteração na vogal temática do radical. Então, ficou eu sinto. E por isso, ele sofreu uma alteração. Vocês verem que na terceira pessoa do plural, ele não sofre alteração. Eles sentem. E eles não admitem a desinência própria de sua conjugação. Desinências próprias, meninos e meninas, são o quê? As suas terminações. No modo indicativo, primeira pessoa do presente, que é o normal, canto, eu cantei. Já no verbo regular, olha como é que ficou o verbo estar. Eu estou, eu estive. Então, quer dizer o quê? Ele sofreu uma alteração na terminação. Então, quer dizer, não é igual, tá bom? Apresenta alterações dos dois elementos do radical e desinência. Então, quer dizer o quê? Ele sofre alteração tanto no radical e na desinência ao mesmo tempo. Se vocês observarem, o verbo trouxe, né? Nós temos aqui o verbo trouxe, quer dizer... Então, quer dizer que ele sofreu alteração aqui, tanto no radical como a sua desinência, tá bom? Como vocês estão observando, tem aqui, né, a vogalzinha, certo? A vogal sentir, o i, que passou do verbo sente, certo? O verbo sentir. Vocês viram que sofreu essa alteraçãozinha. Se vocês analisarem, quando eu digo que os verbos regulares eles não sofrem alteração, por onde que a gente observa? A gente observa quando a gente modifica o verbo e a terminação continua a mesma. Por exemplo, se eu trocar o cantar pelo jantar, eu canto, eu janto, eu jantei, eu jantarei. Entendeu? Então, por isso que os verbos irregulares eu consigo identificar pelas terminações e o tempo que eles se encontram. Tá bom? Uma mensagenzinha para vocês aqui. Se você acredita que é capaz, ignore a opinião dos outros e siga em frente. Nem sempre é bom saber o que os outros pensam. Então, meus queridos alunos, eu acredito em todos vocês que vocês são capazes sim, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando no WhatsApp e no privado. Beijos, estou morrendo de saudade de vocês. Tchau!